Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual tem nos abençoado com todas as sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Diga para o teu irmão aí, aperta o cinto. Diga, mas diga mesmo. Estou brincando não. Diga aí, aperta o cinto. Nós vamos decolar. Amém? Não importa a tribulação que tenha nesse voo. Fica firme. Diga isso para a pessoa. Não importa a tribulação que tenha nesse voo. Fica firme. Amém? Aleluia. Conto com a tua diligência aí. Não durma, tá? Eu sei que os irmãos não vão dormir não. Não vai ter como. Aleluia. Só deixa eu abrir aqui, ó. Eu até brinquei com a minha filha, meu notebook, ele é de última geração, da minha época, né? É. A última. Obrigado pela ajuda. Aleluia. Irmãos, então quem está acompanhando tudo que está acontecendo no planeta aí? Estão acompanhando? Os noticiários, tudo que tem ocorrido, tudo. Todas as notícias mundiais que estão acontecendo aí. Irmãos, acredite em tudo que eu vou falar hoje para você aqui. É importante você acreditar. E é importante vocês serem que nem os bereanos, como diz Paulo. Sejam bereanos. E o que é ser um bereano? É que eu vou estar falando algumas coisas que a respeito da palavra. Confere lá na Bíblia. Vai lá conferir. Eu vou estar falando também a respeito de alguns noticiários. De algumas coisas que estão evidentes. Isso está escancarado para quem quiser ver. Está na internet, está nos jornais, está em tudo quanto é lugar. O que o diabo está preparando para o governo mundial. Isso é real, irmãos. Você acredite não, acreditando ou você não acreditando, isso vai acontecer. Então tem duas profecias bem evidentes, a qual eu vou estar falando com vocês. São fundamentais a respeito dos últimos dias, tá? Então eu vou estar falando a respeito disso, e eu gostaria que você ficasse bem atento com isso, e depois se você tivesse alguma dúvida, pode procurar o pastor Elias ali, pode procurar o pastor Elias, ele vai explicar tudinho para você. Irmãos, é real tudo isso, tá? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Vamos lá, primeiro eu vou... Perdão, eu estou acelerando aqui. Aleluia. Meu computador está meio lento, mas ele vai entrar nos eixos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós precisamos ficar atento, tá? Com o relógio de Deus. O relógio dos últimos momentos. Por quê? Que está sendo preparado um governo mundial. E acredito no que eu vou te falar. Ele não vai vir que nem está acontecendo nos noticiários, tá? As duas profecias são fundamentais a respeito desses últimos dias. Precisamos ficar atentos com todas elas, porque elas vão indicar a volta de Jesus Cristo. E com isso, o anticristo vai governar esse planeta. A primeira profecia fala sobre Israel. Diga assim, Israel é um relógio no mundo. Acredite, irmãos. Israel tem menos que 100 anos de existência. Você acredita nisso? Então Israel é um milagre para a nossa geração, irmãos. É um milagre. Era um povo que foi dizimado da terra, porque os romanos foram lá e destruíram Israel, e destruíram o templo, destruíram tudo, espalhou os judeus pelo mundo todo. Eles não tinham nem casa para morar, Rodrigo. Não tinham nem a cidade lá, Jerusalém era deles, mas perderam tudo. Diga assim, quando eu digo tudo, diga aí, quando eu digo tudo, é tudo. Eles não tinham nada, perderam tudo. As línguas na época lá eram o grego, né? E outras línguas que eu vou citar aqui para vocês. Então, muitas línguas daquela época se perderam tudo. Então, da época que eles foram dizimados, foram espalhados pela terra, foram quase 2000 anos, até o retorno deles.
Então, Israel, para nós, é um milagre, irmãos, da nossa geração. É um milagre de uma nação que retornou para a sua cidade, que era a cidade natal deles, começaram a reconstruir tudo. Bem, deixa eu só citar aqui, a segunda profecia importante, que nós vamos ver também a respeito aqui, fala sobre o governo mundial do anticristo. Irmãos, essas coisas estão aí, não feche. Eu quero que você fique com a sua mente receptiva ao que a palavra de Deus vai falar. Não bloqueie sua mente para isso. Não bloqueie o seu coração e o que você vai escutar hoje para isso. Porque essas coisas estão aí, você querendo ou não. Mas você tem que estar em igreja. Irmãos, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque nós podemos salvar as pessoas que estão do nosso lado. Essa palavra para mim não é novidade. Eu conheço ela já há um bom tempo. E o pastor Aloísio, é a palavra do pastor Aloísio. Ele, estudando, buscando a Deus e as revelações através da Bíblia, o Senhor mostrou para ele muita coisa nesse mundo. Então eu lembro que uma vez eu estava trabalhando numa empresa e eu estava falando de Apocalipse. As pessoas ficaram atemorizadas. Irmãos, eu não quero colocar medo em você. Eu quero colocar um indício de alerta para você ficar atento, não perder tempo com algumas coisas que esse mundo vai proporcionar, porque vai querer tirar atenção, vai sim, porque é isso que o diabo quer fazer. Ele está se infiltrando, na realidade ele já se infiltrou na sociedade. Então ele tem colocado coisas, e as pessoas estão recebendo naturalmente, e quando ele vir, as pessoas vão achar que é tudo normal. Mas eu vou citar isso para você. Estou dando um pano de fundo para você entender que o anticristo, ele não está para brincadeira. Ele não está para brincadeira. Então as profecias bíblicas são reais. E isso vai acontecer. Vai acontecer. Falar do governo mundial é algo extremamente importante, porque está construindo diante dos nossos olhos. Tem construído muita coisa, tem se infiltrado em muitas nações. Olha, se não em todas. Não feche o seu coração nem sua mente para isso. Nós precisamos estar receptivo àquilo que Deus vai fazer. São profecias que estão acontecendo diante dos nossos olhos, de uma maneira ou de outra, isso vai acontecer. Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse. Não tenha medo, pode ler Apocalipse, tá? Apocalipse 13, a partir do versículo 7. Na verdade eu vou ler só o 7 aqui no momento. Apocalipse é um livro. Apocalipse, podemos falar revelação, não é isso? É o livro da revelação. Revelation, é isso? Revelation. Então, irmãos, esse livro, ele já fala que é uma revelação. Tá? Revela o quê? Revela aquilo que Deus tem para a humanidade, aquilo que são episódios dos próximos capítulos da humanidade. Não podemos fechar os olhos para isso. Vamos lá, Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Irmãos, isso está falando da realidade daquilo que o inimigo ele vai receber autoridade quando estiver governando isso aqui. Não podemos fechar os olhos para isso. Só que antes de tudo isso, tem o processo. E esse processo já se deu início, irmãos. Já se deu início. Não vai ser algo que vai acontecer repentinamente, ou como vai chegar amanhã, você vai ligar a tua televisão, o computador lá no UOL, ou no Terra, ou eu não sei quais os sites que tem, né? Fala mais sites aí. Os provedores, está aí, joia. E vai sair assim, amanhã começa o governo mundial. Não vai, irmãos. Isso já começou. E as pessoas estão recebendo. Isso está aí. Já está infiltrado. Já está infiltrado. Já está infiltrado, irmãos. Depois eu vou começar a falar sobre algumas bem, não vou entrar aqui agora. Vamos lá.
Isso vai ser construído aos poucos. As pessoas terão que ser convencidas disso. Vai ser uma preparação que isso está acontecendo. Essa preparação já está acontecendo. Pandemia, guerras e mais guerras. Cidades sendo dominadas por eles. Israel é o maior milagre da nossa humanidade. É uma nação que não existia há 2000 anos. Com a mesma religião, cultura e língua. Vou relatar isso aqui. As línguas que eram da época que Jerusalém foi dizimado, foi espalhado pela toda a humanidade, tinha lá o grego, o koine, o latim. E eles morreram, essas línguas morreram. Não voltaram. Ficou quase 2000 anos sem essas línguas estarem se manifestando, as pessoas falando ela. Mas quando Israel voltou e se apoderou da cidade, voltou e tomou posse daquilo que era dela por direito, ela voltou com a mesma língua, com os mesmos costumes, com a mesma religião, com tudo. Sabe por quê? Porque é um povo escolhido de Deus. Então vamos lá. A primeira profecia de Israel fala que Israel é a figueira. Por que Israel é a figueira? Eu vou falar aqui a respeito do versículo, você vai entender. Mateus 24 diz que devemos ficar atento com respeito à figueira. Nós vamos ler ela aqui, ó. Mateus 24, versículo 32. Abre a tua Bíblia aí, confere aí. Aleluia. Mateus 24, versículo 32. Não deixe de ler, irmãos. É importante você ler. Tudo que falarem para você a respeito da palavra de Deus, vai lá e confere. Procura ver se é real. Procure ver se... Talvez a versão pode ser diferente, mas o conteúdo e a finalidade do versículo é a mesma. Mateus 24, 32 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, quando você enxergar, quando você vê todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Irmãos, Mateus 24, 32 a 34. A profecia aqui é muito clara. Quando nós virmos os ramos se renovarem, os ramos... Está falando lá, está falando de Israel, está falando da figueira. Quem é que representa a figueira aqui? É Israel. Voltou, renasceu, tem um renascimento. Começou a florescer. As pessoas, os judeus começaram a retornar para suas casas, para a sua cidade. Olha só. O ramo se renova e as folhas brotarão. Saiba que está próximo o verão. Verão é a volta do Senhor. Ele é o sol da justiça. Diga assim: o Senhor é o sol da minha justiça. Aleluia. A figueira é um símbolo de Israel. Você conhece a história de Israel? Eu já contei um pouquinho dela. Já resumi. Ficou no ano 70 do Império Romano. Jerusalém foi destruído. O general Tito, de Roma, ele se tornou um imperador e espalhou toda a população. Foi quase 2000 anos que isso aconteceu. Então Israel é o maior milagre. Não podemos abrir mão disso e temos que entender isso. Hoje tornou um país de primeiro mundo. Olha só, não é um qualquer país, irmãos. É um país de primeiro mundo com referência de tecnologia de ponta. As melhores e maiores irrigações de construção de irrigação de alimentos, é Israel que tem. Conseguiu fazer nascer alimentos no deserto. A profecia de Isaías 27:6, que o deserto iria florescer, se cumpriu literalmente. E através de quem? Israel. Hoje Israel é um país que tem a tecnologia mais avançada de irrigação. Em 1967, na guerra dos 6 dias, já ouviu falar dessa guerra de 6 dias que Israel teve? Guerreou contra 3 nações. Guerreou contra a Síria, Jordânia e Egito.
Durante 6 dias, Israel guerreou com essas 3 nações. E fique pasmado com isso, venceu as 3 nações. Irmãos, Israel, perto da Síria, da Jordânia e do Egito, ficou minúsculo. Minúsculo. Podia ser destruído totalmente. Mas Deus era com eles e direcionou todas as coisas. Então Israel venceu essas 3 nações. Na guerra, Jerusalém voltou a ser a capital de Israel. Tá? Lucas 21, Jesus disse que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se cumprisse o tempo deles. E em 67, Jerusalém passou para as mãos dos judeus. Poderíamos dizer então que acabou-se o tempo dos gentios? Olha, gostaríamos de falar isso, mas não. Ainda não acabou o tempo dos gentios lá. A parte mais sagrada, mais importante de Israel, que é o monte onde está o templo, ainda está nas mãos dos gentios muçulmanos. O templo lá, Cuba, o pessoal fala, né? Ainda está na mão dos romanos, dos muçulmanos. Olha lá, Lucas 21, 24. Lucas 21, versículo 24, leia aí. Cairão o fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Mas Hilton, será que os judeus vão conseguir tomar aquela parte onde os muçulmanos adoram ali, que veneram? Irmãos, isso vai acontecer, isso é bíblico. E tudo que tem falado a Bíblia a respeito de Jerusalém, tem acontecido. Jerusalém é a figueira. Seus ramos já estão brotando, as coisas já estão acontecendo, já está tudo aí. Apenas 100 anos atrás ninguém imaginava que Israel voltaria. Israel está aí já. Já é uma das maiores nações, não em território, mas em potência. Até hoje também é difícil de acreditar que os judeus vão tomar, a mesquita dos muçulmanos. Mas isso vai acontecer. Quase todas as profecias da Bíblia, quase todas essas profecias já se cumpriram. E essa parte, até aqui, vai se cumprir também. Porque porque precisamos ser reconstruído o templo. Porque, entenda uma coisa, irmãos. Eu vi essa semana os judeus fazendo a caminhada para a preparação do terreno onde vai ser reconstruído o templo. Isso passou no jornal, vi lá no YouTube. A caminhada de preparação. Quando houver a reconstrução do templo, fica atento, porque é um gatilho onde tudo isso vai acontecer, onde tudo isso vai ser descortinado. Hilton, mas aí eu vou estar aqui. Olha lá, irmãos, vai desencadear a grande tribulação. Esse gatilho vai desencadear a grande tribulação. Glória a Deus para aqueles que creem. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém. Então você vai estar lá no céu. Nós vamos ver tudo de camarote lá do céu, isso acontecer aqui. Amém. Agora, para aqueles que não creem, que vão participar aqui da grande tribulação, irmãos, é missão só. Sinto muito. A grande tribulação vai começar quando o templo for profanado. Por quem? Pelo anticristo. Por quê? Quando pois vir, olha só, Mateus 24, leia lá. Mateus 24, versículo 15 e 21. Quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Preste atenção da ligação do versículo 15 com o versículo 21. Quando você vê o abominável da desolação no lugar, ou seja, no santo templo, no lugar santo, quando ele for profanado, então haverá o quê? A grande tribulação. Ou seja, quando o anticristo chegar, quando esse abominável chegar, ele vai entrar no templo e ali ele vai exigir que as pessoas o adorem. Como isso vai acontecer, Hilton?
Vamos lá. Essas profecias a respeito de Israel, é bíblico, está aí, os versículos estão aí. O pastor Aloysio, nessas aulas que estão dando nas terças-feiras, irmãos, deixa eu fazer um alerta para você. Escuta, está liberado para toda a igreja. É poderoso demais aquilo ali, irmãos. Você não pode ficar na inércia, como se não fizesse parte disso aqui. Irmão, você faz parte disso aqui, irmãos. Você tem que estar atento com isso. Por quê? Porque a hora que chegar, eu não sabia. Ninguém pode dizer isso, irmãos. Então, quando chegar, espero que você nem eu esteja aqui. Amém? Mas nós podemos fazer o quê? Alertar as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que estão aí fora. Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E as pessoas têm que entender isso, de uma maneira ou outra, irmãos. Seja ousado. Seja ousado. Sabe por quê? A minha filhinha hoje aqui, ela tem 13 anos. Mas ela tinha mais ou menos uns 6 anos, né, Neide? 6 anos, ela vinha na van escolar. E ela escutava a pastora Aloysio ministrando o Apocalipse. Ela ministrou dentro da van, para todo mundo ali, todas as crianças, o tio da van, a hora que desceu do carro, falou, olha, nós estamos há mais de 15 minutos parados aqui, a Giovana falando do Apocalipse, as crianças tudo tremendo dentro do carro. Mas olha, eu acredito, é real, ela falou da Bíblia mesmo. Irmãos, como isso é importante. Você viu uma criança, irmãos, cuida do seu filho, da sua filha. Não deixa de falar aquilo que é a verdade. Não deixa de instruir a palavra de Deus. Pais, instrua os seus filhos no caminho que se deve andar, para que mais tarde eles não se desviem dele. Amém. Irmãos, se não fosse os meus pais me instruírem, me guiarem, se não fosse os irmãos, se não fosse a igreja do Senhor, onde é que estaria a igreja? Vamos lá. Então, quando o abominável da desolação, é isso? Deixa eu falar aqui certo. O abominável da desolação entrar no lugar santo, vai ser apertado, vai ser o gatilho para começar a grande tribulação. O que vai acontecer nessa grande tribulação é o governo mundial, irmãos. O governo mundial já está aí. Já está acontecendo, as reuniões de cúpula, os irmãos já escutam, já ouviram falar disso? As reuniões de cúpula lá em Bruxelas, eu vou citar os nomes das cidades aqui, os irmãos vão lembrar disso. Isso acontece todo ano, irmãos, não podemos ficar achando que isso não vai acontecer. Irmãos, a maçonaria, os Illuminates, isso é folclore, irmão, não seja cego para isso. Não fique desapercebido. O diabo está do teu lado, tentando roubar a tua casa, a tua família, seus amigos de trabalho. Você vai ficar aí na inércia. Desperte-os. Senhor, diga assim, Senhor, me ajuda a me despertar para isso. Irmãos, nós precisamos despertar para isso, porque vai acontecer. Irmãos, as pessoas acreditando ou não, fale. Sabe por quê? Porque uma vez eu ministrando isso numa empresa que eu trabalhava, o cara falou, mas um satanista faz isso para mim. Tudo bem, e agora? O que eu devo fazer? Eu falei, aceita Jesus. Não, já aceitei. Ele falou, mas eu preciso aprender mais. E se você não estiver aqui? Eu falei, meu computador está aqui, ó. A palavra está aqui, a Bíblia está aqui, vai ler lá, vai lá. Eu falei, eu deixo até a senha para você aqui. Se eu sumir, todo mundo sumiu. Falei para ele. Ele falou, meu Deus. Irmãos, as pessoas precisam saber daquilo que eu e você sabemos que é a palavra de Deus, que é a respeito do Apocalipse. Essa palavra está aí, ela não é extinta da Bíblia não. Não tenha medo, é a revelação para mim e para você. Então o governo mundial, essa é a segunda profecia que temos que ficar atento. O governo mundial do anticristo. Então a palavra de Deus diz claramente que virá um homem, que Paulo chama de o homem da iniquidade. Ele vai usar de todo o poder, de toda a ousadia do maligno, de Satanás, para enganar a humanidade nos últimos dias. Tá? Apocalipse 13 chama ele de
a besta. A Bíblia nem diz se é um homem, mas fala que é a besta. Tá? Você entende, irmão, sobre isso? Você está entendendo a respeito disso? É importante você ficar atento para isso. Não fique como se isso não fizesse parte da tua vida. Não fique como se isso não fizesse parte de você. Olha só, diz que é um ser. Você sabe, durante muito tempo, é uma história que o pastor Aloysio fala lá da época, década de 80, que durante muito tempo ele escutava os pastores ensinar que talvez esse ser, talvez esse, não fala que não é um ser humano, que talvez fosse um computador. Na década de 80 eu ainda não tinha aceitado a Jesus, mas verdadeiramente a gente escutava isso. Eu tinha os meus avós, minha família que era cristã, mas eu estava bem longe de Jesus. E ele conta que quando começaram a falar que a respeito, esse ser que iria vir, pode ser algo como um computador, ele falou, puxa vida, é meio estranho. Mas vindo agora para nessa nova época, ele acha, e ele diz que os pastores estavam quase que certos com tudo isso. Irmãos, como é um ser, ele não pode ser um homem natural, um ser humano. Tá? Então o que acontece? Talvez isso daí pode ser um clone. Vai ser uma pessoa, vai ser um clone. Um clone ele não é designado um ser humano natural. Não é algo natural. Pode ser algum ciborgue, algum ser cibernético, algo muito mirabuloso, irmãos. As tecnologias estão aí, os carros estão andando sozinhos já, irmãos. Para! Irmãos, vocês têm visto na televisão, no YouTube, em tudo quanto é lugar, os robôs andando para lá e para cá. Você acha que isso não pode acontecer? É meio maluco, né? Tudo parece ser meio maluco, mas independente dessa maluquice talvez que você possa achar a respeito disso, irmãos, esse ser, ele vai estar aí. Ele vai estar aí. Pode ser um componente de inteligência artificial, algo biônico, tudo muito misturado com isso daí, para que tenha toda essa inteligência, porque ele vai se conectar com todas as nações ao mesmo tempo. E vai governar sobre todas as nações. Bem, em Tessalonicenses 2, 9 e 10 diz assim, abre lá, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, diz assim, ora, o aparecimento do iníquo, ou é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios, isso é a Bíblia, irmãos, isso é a palavra, e aí, e prodígios, da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha, ele vai vir com toda a iniquidade, vai usar de astúcia, para enganar as pessoas, dizendo que ele é o Senhor. Ele vai enganar, o anticristo vai enganar. Se você não achou, está lá em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Uma outra possibilidade do anticristo é que eu falei, ele pode ser um clone, um ser que vai vir aí. Ou pior, vou piorar o negócio para você. A gente tem escutado tanto rumores de extraterrestre, de isso, de aquilo, irmãos. Você acha que nós estamos só existe um planeta? Já sabemos que não. Tem mais outros planetas? Sabemos que tem. Agora, se tem outros seres, outra humanidade, não sabemos. Tá? Então tem essas possibilidades, e são plausíveis, porque está aí, irmão. Aleluia. Não é ele que poderia ser a besta, ou essa criatura que vai aparecer, porque não vai ser um ser humano. Não vai ser alguém natural. Não vai ser. Eu queria ler com você lá em Apocalipse 13. Olha só o que a palavra de Deus diz. Apocalipse 13. Eu esqueci de marcar esse versículo aqui em cima. Eu acho que está direto mesmo lá. Deixa eu abrir aqui com vocês.
Apocalipse 13. É o versículo 1 mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz. E vi, olha só, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome da blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Irmãos, era semelhante ao leopardo. Vocês viram alguma coisa nos últimos dias que a ONU colocou aí? Uma imagem, né? Uma imagem, eu tenho ela copiada aqui no meu, eu imprimi não, tirei um print aqui. Uma imagem, vocês viram por aí? Né? Vamos lá. Semelhante ao leopardo, tá? Com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, que pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que profere arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir, olha lá, 42 meses. Irmãos, sabe calcular rapidinho? Quanto tempo dá 42 meses? 3 anos e meio. 3 anos e meio. O diabo vai governar esse planeta durante 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, onde vai começar a grande tribulação, ele vai fazer acontecer um monte de coisa. Todo mundo vai querer ir até ele, porque vai ser o cara, vai ser o ser, e vai chamar a atenção por causa do poder, por causa das coisas que ele vai poder fazer, porque vai ser dada autoridade para ele fazer isso. Então vai enganar muitos que vão estar aí. Por quê? Porque os muitos que vão estar aí não foram aqueles que foram arrebatados, irmãos. Então eles vão poder ser enganados. Acredite nisso. Vamos lá. A grande tribulação. Durante quanto tempo? São 3 anos e meio. 42 meses abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo. E sabemos que habitam no céu, olha só, a saber, os que habitam no céu, os santos. Tá? Foi-lhe dado também o quê? Para pelejar contra os santos, os que vencesse. Olha só, e os vencesse. Por quê? Porque ele vai enganar, ele vai vir com poder aí, olha só. Irmão, vai ter perseguição durante a grande tribulação. Para quem? Para os que ficarem. Para os judeus e os crentes que estiveram aqui. Deus ainda dá autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então quem ficar aqui vai saber que ou você vai ter que ser com ele, ou você vai ter que perder a sua cabecinha para ir para o céu. Vai ser desse jeito. Então hoje eu não quero deter a muitos detalhes, mas eu quero que você entenda que o anticristo, ele está aí. Tá? O governo mundial, ele está aí. Então a profecia diz claramente que ele vai governar. Olha só, fala 10 chifres, certo? 10 reinos, perdão, 7 chifres. 10 reinos. Esses reinos são nações, irmãos. E essas nações, elas se reúnem todos os anos. 10 chifres, olha só, 10 chifres são 10 reinos. É isso. Não é, no entanto, que o verso 7 diz que foi-lhe dado ao que? Autoridade sobre cada, diga assim, tribo, povo, língua e nação. Irmão, se foi dado poder para ele governar sobre tudo isso,
vai ter que ser um governo único. Não vai ser um governo dividido. Porque um reino dividido não subsiste, não permanece. Então vai ser um governo único, irmãos. Então deveríamos ficar atentos com todas as vezes que você ouvir. Olha só, irmão, quando você ouvir a expressão nova ordem mundial. Opa, alerta. Governo mundial. Globalismo. Globalização. Essas expressões todas mostram que o diabo está o quê? Ativo, está trabalhando para construir o governo mundial, irmãos. E ele vai agindo. Ele vai agindo. O governo mundial virá repentinamente, sem que ninguém esteja esperando. E a hora que acontecer, alguns vão falar assim, eu já sabia. Era anunciado esse governo todas as vezes, né? Na televisão, nos jornais, na internet. Então eles vão bombardeando as informações. Vão bombardeando. Para se tornar normal. Irmãos, há 30 anos atrás, se falássemos de casamento homossexual, a humanidade ia se derreter. Porque falar, não, misericórdia. Não é assim. Será que eu estou falando besteira, irmãos? Não. Não era assim? Não, há 30 anos atrás, se tivesse mulheres com crianças que não tinham pai, já era uma loucura. Já era pessoas. Agora pensa, 30 anos atrás, você falar de casamento homossexual. Ou falar de genealogia de gênero. Seria o maior absurdo. E hoje? Hoje está se tornando normal. Hoje a ideologia é assim. Bem, na escola, não deveria ser diferente da casa. Olha só o que eles falam. A escola não deveria ser diferente da casa. Por quê? Porque na tua casa você tem um banheiro para homem e para mulher? Não, é um único banheiro. E por que na escola tem que ter 2 banheiros diferentes? Essa é a ideologia deles, que é colocar todo mundo no mesmo pacote, irmãos. A ideologia de gênero está aí. E está fazendo essas coisas. Então hoje as coisas acabam se tornando um pouco mais normal, porque já foi bombardeado, está sendo bombardeado todo dia na televisão. Ideologia de gênero, um menino aí de menos de 9 anos, aqui nos Estados Unidos, se tornou o trans, né? O trans mais novo da história. Gente, o modelo. Irmãos, então não podemos ficar na inércia, achando que as coisas estão acontecendo, irmãos. E o diabo está se infiltrando. Você está entendendo isso, irmãos? Vocês estão comigo? Eu preciso que você entenda isso. Nem que for 30%. Eu não sei o quanto por cento você vai entender. Mas espero que alguma coisa você pegue no teu coração aí. E que você, a hora que o seu filho, alguém ligar a internet perto de você, você vê o anúncio e fala, opa, isso aí. Não tem coisa que você está dentro de casa, de repente você vê uma notícia, você para e fala, não, para tudo, peraí. Então tem coisas que vão ser assim. Ele vai repetindo exaustivamente até que você ache normal. Hoje as coisas já são mais ou menos assim. Porque é um assunto repetido tantas vezes. Porque nós precisamos entender que Jesus está voltando, irmãos. A liberdade individual ela está sendo tirada das pessoas. Está sendo abolida das pessoas. E elas estão aceitando agora este governo mundial. Essas coisas estão acontecendo. Eu vou te dizer, sabe por que isso está sendo construído agora? Porque logo mais ele está aí. O anticristo vai estar aqui. Então ele tem que já começar a usar das artimanhas dele. Por séculos o diabo tem tentado fazer isso. O primeiro momento que ele tentou fazer isso foi criar grandes impérios. Tentou com Roma, um dos primeiros maiores impérios. A Roma não conseguiu atingir a China, não conseguiu atingir o Japão, não conseguiu. Então ele falou, opa, tem que criar outro jeito de inventar algo para atingir todas as nações. Então ele vem tentando isso. Depois do império ganhasse domínio global, ele teria posse. Alcançando que os alvos, infelizmente, graças a Deus, ele não teve poder o suficiente para isso.
com Roma. Então, vamos lá. Infelizmente para nós, o império atingiu esse tamanho, não conseguiu. Roma não foi muito grande, não foi o suficiente, não alcançou. Então o que ele falou? Vou pensar em algo do tipo uma organização. Daí onde surgiu a ONU. Uma organização mundial, da qual, olha só, todos os países participam espontaneamente. Mas você votou para algum deles da ONU lá direcionar a sua nação? Alguém votou aqui? Alguém teve alguma coisa assim para votar? Não. Ninguém, nós não colocamos eles lá. E estão aí, ditando as regras. Tem coisas na ONU, tem palavras já na ONU que não podem ser ditas. Quem vê os jornais já sabe disso. É uma organização mundial da qual todos os países participam espontaneamente. Você entende que o diabo é ele que está fazendo isso, irmão. Você sabe que o diabo ele é um quê? É um promotor do quê? De guerras. Então a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foi uma dessas. Tá? O príncipe Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria, morreu lá em Sarajevo. Assim foi o que aconteceu. Foi um atentado terrorista. E por causa desse atentado terrorista teve a Primeira Guerra Mundial. Irmãos, isso é um absurdo. Ninguém acredita nisso. Mas foi o que eles falam. Honestamente, não dá para entender isso. Vamos lá. Eu creio que tem uma mente por detrás desse sistema. E essa mente é o diabo. Tá? Não são pessoas. Mas ele está usando pessoas para isso também? Sim. Mas a mente diabólica e que manipula tudo isso é o diabo. Qualquer objetivo mostra o tanto que a guerra é terrível. Tudo em guerra é terrível, irmãos. As nações se reuniram e disseram: temos que fazer alguma coisa. Vamos criar a Liga das Nações. Vocês estão entendendo que a cada situação que eles tentam ganhar território, não conseguem, aí eles inventam alguma outra coisa. Não, peraí, a gente tem que, para não acontecer a guerra mais, temos que inventar algo. Para não acontecer mais a explosão, temos que inventar algo. Para não acontecer as guerras químicas, temos que inventar algo. Então, eles colocam a enfermidade e eles querem colocar lá, a cura assim naturalmente, como se não fossem eles. Para tentar impedir uma outra guerra. Você sabe, a Liga das Nações não prosperou porque ela não tinha poder, não tinha força. Aí o diabo promoveu a Segunda Guerra Mundial, a qual realmente foi devastadora, uma bomba nuclear. Com tudo isso, você conhece que é algo que destrói tudo, tá? E em 945 as nações de novo se reuniram. Precisamos criar uma organização e evitar que isso repita. Ou seja, eles inventam um negócio para destruir, não conseguem fazer a destruição total e depois colocam uma liga. Colocam lá alguém para direcionar, alguém para querer dirigir a sua nação. É isso que ele tem feito. Uma Liga das Nações. Organização das Nações Unidas, em português que é a ONU, ok? Também chamamos apenas de Nações Unidas, tá? O que é um instrumento do anticristo para o quê? Para trazer um novo governo. E esse governo já está infiltrado já em décadas. Por quê? Porque ele está utilizando aí os meios de comunicações, está utilizando os meios de governo, infiltrando os seus agentes malignos para impressionar algumas nações, tá? Eu quero mencionar para você alguns desses movimentos, numa lista que não é exaustiva, é rápida, só para você entender. Tem uma coisa que o inimigo está fazendo e não podemos ficar de olhos fechados. Eu não quero te pressionar, mas eu quero que você escute isso, para a hora que você escutar, você falar: opa, preciso estar atento com isso que está acontecendo. Eu não posso ficar na inércia. Não se atente com outras coisas qualquer fora daqui, irmão. Escuta o que eu estou te falando, isso é importante para a tua vida. Olha só, eu quero te trazer um discernimento profético para você entender o que está acontecendo nesses dias. E você não pode deixar de entender isso, porque é uma agenda do maligno. E essa agenda eles estão seguindo, irmãos. Nós não podemos ficar como se não tivesse acontecendo. Tudo está acontecendo. Apocalipse 13, 17. E ela vai se cumprir. Então,
eu coloquei aqui algumas coisas para você entender. Primeiro, a pandemia. Aí acusaram a China de ter feito isso, certo? Mas foram lá colocar o dedo na cara da China? Foram lá interrogá-la? Foram lá fazer... Não, sabe por quê? Porque está tudo no mesmo saco, tudo no mesmo pacote. Está todo mundo envolvido. Então, para que eu vou fazer isso? Aí a China, a acusada, conseguiu o medicamento. Olha, Cris, você viu que inteligente que eles são? Ela produziu a enfermidade, produziu o medicamento. Bem, aí nós sabemos... Obrigado, Jesus, te adoro. Aí nós sabemos que, nesse tempo, tudo isso que está acontecendo, a gente escuta alguns assuntos falando que o excesso de população, né? Tem muita gente na terra, né? Tem muita gente na terra. Aí acontece a pandemia. Olha aqui, olha só. Vivemos no mundo inteiro 2 anos trancafiados. Perdemos a nossa liberdade. Nós perdemos a liberdade de culto. Perdemos a liberdade de sair de casa. Perdemos a liberdade de sair sem máscara. Tudo porque o diabo tem infiltrado nesses caminhos, irmãos. Mas gente, acredite. As pessoas estão sendo acostumadas, habituadas na Coreia, lá na China mesmo. Já estão habituadas a hora que o governo fala, amanhã não sai de casa, ninguém sai de casa. Já são habituadas a isso. Tecnologia de ponta, de última geração. As pessoas estão lá, os casais não podem ter mais que 2 filhos. E tem que ser no mínimo uma mulher e um homem. Se tiver 2 mulheres, irmãos, o negócio é estreito. Procura saber sobre isso, na internet mostra. Tá? Olha só, as pessoas elas já não protestam mais. Como tem a vida agora? Como que está a vida agora? É tudo por causa da segurança. Você quer segurança? O governo vai te ajudar. Você quer segurança? O governo vai te proteger. Você quer segurança? Deixa que nós agimos. É bem assim. Então, por motivo da segurança, as pessoas estão abrindo mão. Não vou sair de casa, porque se eu sair de casa, eu posso pegar aí o bichinho da pandemia, né? O convidado, né? Posso pegar o convidado, né? Sabe que até aquilo que a gente fala, você tem que falar diferente, porque senão eles vão pegar e tiram os vídeos, como tem feito por aí. Irmãos, já tiraram o vídeo, já tiraram o Instagram do pastor Aloísio, tiraram o YouTube do pastor Aloísio, irmãos. Porque ele falou algumas verdades. E tem gente aí que está falando a verdade. A gente tem visto essa semana aí que foi um bafafá. Entendeu? Isso é o governo mundial. Isso são governantes tentando trazer o império das trevas. Irmãos, não podemos aceitar isso. Mas as pessoas estão aceitando. É proteção. O diabo, olha só, ele quer levar as pessoas a aceitar o controle por causa do medo. Olha só, o diabo ele faz isso. E a Bíblia mostra, em Hebreus 2:14 diz isso, que o diabo governa pelo medo. Ele impõe situações de extrema dureza e fala para as pessoas depois, não, vamos proteger vocês aqui, que isso não vai acontecer. Fique em casa, não saia, não trabalhe. Então a situação dessa pandemia é uma coisa inédita, mas acredite, eles tentaram lá atrás. A Espanha sabe disso. Teve lá não vou lembrar do nome agora, mas eles tentaram na Espanha lá e centenas e centenas de milhares de pessoas morreram na Espanha. Bem, a pandemia pegou o mundo todo. O mundo todo, irmãos. Então, para você ter ideia, é algo que já está infiltrado aí na nação. Já está infiltrado. Com a pandemia veio a crise econômica. Com a crise econômica, olha só como uma coisa vai puxando a outra. Com a crise econômica, o que eles tiraram de circulação? O nosso dinheiro. Você não trabalha, você não ganha, você vai ficar às custas do governo. Eu vou te dar eu ia falar, um dinheirinho, uma ajuda de custo. Um auxílio para você não sair de casa. E esse auxílio, olha, não vai vir no dinheiro, vai vir no cartão de crédito.
Você não vai precisar pegar dinheiro, você não vai precisar pegar a célula, que senão você pode pegar um convidado, né? Então, você viu como eles estão cortando. Daqui a pouco, irmãos, não, aí entrou o Zelle, aí entrou o Pix, aí entrou mais não sei o que lá na China, que é outro nome também, e cada nação tem um nome diferente. Mas daqui a pouco eles vão tentar fazer isso tudo igual. Sabe para quê? Para ter o controle total das pessoas. Com cartão, não tem tráfico. Olha, como que eu vou traficar se o negócio é online e é só com cartão? Droga, você vai passar o cartão para usar droga? Peraí, né? Aí fora é assim. Então tudo fica controlado. Então, por segurança, olha só que ideia maravilhosa. Por causa da segurança, eu vou usar só o cartão. Aí o governo sabe aonde eu estou em cada segundo, em cada lugar, fazendo o quê e gastando com o quê. A hora que ele fechar as contas online, você vai usar nada. Vocês já pararam para pensar? Se acabasse a internet, por um dia só? Não. A internet no mundo, durante 2 horinhas, apagão geral. Tinha gente que ia morrer. Não compra e não vende. Vou guardar o dinheiro em casa. Irmãos, é uma realidade. Eu tenho muitos irmãos conhecidos meus que fazem isso. E estão aqui na América. Irmãos, quando a crise chegar, e já passaram por algumas crises, é isso que vai acontecer. Entendeu? Então eles vão te podando até eles terem governo de tudo. Até eles estarem no que eles querem. Então eu quero que você fique atento com isso. Fique atento com isso. É preciso você ficar atento com isso. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Você entendeu até aqui, mais ou menos, como que o governo mundial está agindo, irmãos? Quando você escutar alguma coisa sobre os Illuminates, olha lá, não acha que é besteira, que é folclore. Não é folclore, irmãos. Quando você escutar alguma coisa da maçonaria, acorda. A maçonaria governa a América já há mais de 300 anos. Você não sabe disso? Então, se você é americano, está aqui nessa terra, vai estudar, vai olhar lá, porque na nota de $1 tem lá o olho que tudo... De onde que é isso? Dos Illuminates, da maçonaria. Irmãos, não fique na inércia, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Eu estou te dando esse alerta que eu amo sua vida. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que os seus filhos possam entender e compreender que nós, como igreja, nós somos o gatilho para a volta de Jesus Cristo. Irmãos, eu e você, nós podemos impedir a volta de Jesus Cristo mais rápido. Como, Hilton? Não falando do amor dele. Irmão, quando eu e você, nós nos omitimos de falar, nós estamos impedindo Jesus de voltar, irmãos. Eu e você, nós somos esse gatilho para a volta de Jesus Cristo. Você faz parte do corpo. Você é um conhecedor da palavra. Não se faça de surdo. Jesus está falando com você. Irmão, eu estou constrangido com isso. Sabe por quê? Porque eu já vi pessoas morrerem na minha frente depois de aceitar Jesus. Talvez você não viu isso, mas eu já vi. Por favor, abra a tua boca, deixa Deus te usar, homem e mulher de Deus. Vocês são uma tocha de Deus nessa terra. Vocês são boca de Deus nesse lugar. Se você pode trazer pessoas para ter um encontro com o Senhor, traga. Se você pode trazer pessoas, tirar elas do abismo para escutar a palavra, traga. Mas faça a tua parte como igreja. Faça a tua parte como cristão. Não fica achando que você não foi alcançado, você foi. Jesus te ama e quer te usar.
Você é uma bênção na mão do Senhor, mas deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Não fica com medo. Eu tenho medo, eu tenho receio. Não tenha. Abre a tua boca que Ele te encherá. Coloca a mão no teu coração. Pai, usa a tua igreja, Senhor, nesses dias. Usa a tua igreja, Pai. Usa, Pai, usa com poder e glória. Para que eles sejam uma tocha ambulante onde eles estiverem. Que eles possam ser boca de Deus onde eles estiverem. Que eles possam declarar, profetizar e alcançar as pessoas que estão indo para o inferno. Que eles possam ser esse gatilho para a volta de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.